E um teste de uma escala reduzida foi realizado no Espírito Santo. Por lá, foi adotada uma escala 5x2 com o fechamento das lojas aos domingos. Uma convenção fez com que as lojas fechassem aos domingos. Esse relatório destaca um choque nos custos em um primeiro momento, mas o estudo também notou um ganho de produtividade perante os empregados, com até mudança nos dias em que as pessoas fazem as suas compras. A gente vai entender agora os impactos econômicos da redução da escala 6x1 com o Tomás Machado, que é o CEO da Scantec Brasil. Tomás, uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Tomás, vamos lá. Eu estava até lendo esse documento que a gente recebeu da nossa produção por aqui. Ele traz alguns números que fazem a gente pensar bastante. Mas antes de nós abordarmos alguns aspectos específicos, eu queria que você trouxesse um panorama geral do que vocês conseguiram encontrar que chamou a atenção nesse teste, por exemplo, que teve no Espírito Santo, mas também tem alguns exemplos de Portugal, por exemplo, que também adotou uma escala mais flexível. Perfeito, Estevão. A gente tem parceria com mais de 85% do setor supermercadista do Brasil e os empresários, a grande dúvida dos empresários é qual vai ser o impacto dessa mudança de escala, né? E a gente teve a oportunidade de observar dois experimentos que não são exatamente como a mudança de escala, mas são muito próximos, que foi uma convenção que ocorreu no estado do Espírito Santo, no setor supermercadista, que definiu o fechamento aos domingos, e também a implementação da 5x2, da escala 5x2 em Portugal. Acho que começando, o que você vê, assim, quando você implementa a escala 5x2, o empresário ele tem duas alternativas, basicamente. Ou manter os horários de funcionamento das lojas como era, e assim contratando mais pessoal, e isso é a estimativa de aproximadamente um crescimento de 7% na folha, ou ele reduz ou altera a jornada do estabelecimento, o horário de abertura e fechamento, ou os dias de abertura e fechamento. No Espírito Santo, dada essa convenção e o fechamento aos domingos, a gente pode notar o que acontece com o consumo se, por acaso, o empresário adotar a estratégia número 2, que é alterar os horários de abertura das lojas, né? O que a gente notou, quando as lojas de supermercado começaram a fechar os domingos no Espírito Santo, foi, primeiro, que o consumidor ainda não estava preparado para essa mudança. Então a gente viu que houve um aumento, toda essa compra de domingo ela migrou para segunda-feira, segunda e terça-feira da semana seguinte, o que mostrou um despreparo do consumidor. Ele estava acostumado a comprar no domingo, ele chegou, faltou o produto, ele migrou para segunda e terça-feira. Depois de um período, ele migra esse consumo, ele acomoda esse consumo ao longo da semana. Mas o que a gente notou é que mesmo após a acomodação desse consumo, o faturamento e o volume vendido caíram cerca de 2% comparado ao momento que ele abria todos os dias. Parte desse volume a gente notou que foi para outros canais, então a gente vê algumas cestas que tem outros canais, como perfumaria principalmente, que tem a farmácia e os shoppings que continuaram abertos aos domingos. A gente viu que parte desse volume migrou e para o online e parte realmente se perdeu do consumo. Então a conclusão que a gente viu desse estudo é que restam duas alternativas para o empresário, para o supermercadista, com a adoção da escala 5x2. A primeira é você contratar e aumentar o seu efetivo para manter os horários de atendimento, e isso vai aumentar o seu custo por real vendido, porque o volume, o faturamento vendido deve ser o mesmo, com aumento de custo de pessoal. A segunda alternativa é você alterar os horários de atendimento, mas a gente notou que isso fatalmente também vai reduzir o volume vendido, o faturamento vendido. Parte desse faturamento se perde, parte desse faturamento migra para outros canais. Então você tem um aumento de custo por real vendido dentro do varejo, né? Então a gente está esperado esse aumento, pelo menos no curto prazo, um aumento do custo que pode ou ser incorporado na margem, né, reduzir a margem do empresário, ou no preço, no aumento de preço dos produtos, né? Então tem essas duas estratégias a serem adotadas, principalmente no curto prazo, quando a gente fala da adoção da escala 5x2. Ô, Tomás, mas é importante frisar que esse levantamento do Espírito Santo, por exemplo, a gente tem uma adesão, uma convenção, né, das empresas de fechar os domingos. Vamos pegar, por exemplo, o mercado mais ativo de São Paulo, em que o setor de restaurantes, bares é muito pujante, o próprio setor de shoppings tem um movimento muito grande nos domingos, que a gente não tem o fechamento desse dia em específico, porque aí nós já temos uma folga dada para todos. Mas organizar isso tudo, vocês conseguiram prever que nessa modalidade, sem o fechamento de domingo, vai
vai ter um acréscimo maior ainda de prejuízo aos empresários ou não? Não, no caso de se manter os horários de atendimento, a expectativa é que aumente o custo operacional, porque você reduzindo a escala de trabalho, você tem que contratar mais pessoas para manter os turnos de atendimento, a não ser que a empresa já atue numa escala 5x2, se ela hoje atua numa escala 6x1, ela com certeza vai ter que contratar mais pessoal para atender essa demanda. E com isso aumenta o custo operacional. E a expectativa de volume vendido, ele é estável, porque a princípio a loja já tem esses horários de atendimento pré-estabelecidos. Né? Pode ter alguma economia no futuro com turnover da mão de obra e benefícios ao trabalhador, mas no curto prazo, efetivamente, é esperado, se houver a manutenção dos horários de atendimento, um aumento no custo operacional do estabelecimento. Bom, e existe algum risco maior de que esse custo seja repassado aos consumidores? Nós teremos, portanto, produtos mais caros, as cestas que você falou, por exemplo, de padarias, de mercearias, que são os nichos que mais vão ser impactados, esse custo deve ser repassado aos consumidores? Existe esse risco, Estevão, existe sim, porque você só tem, com o aumento de custo operacional, porque você vendendo mesmo e o aumento do custo da mão de obra, você vai ter um custo por real vendido mais caro, restam duas alternativas para o empresário. Ou ele dilui isso dentro da margem dele, ou seja, esse empresário vai ter uma margem menor, uma rentabilidade menor da operação, ou ele vai repassar nos custos dos produtos. Como já é um setor, né, isso varia um pouco, né, do setor de restaurantes para o setor de supermercados, mas falando de autosserviço, o setor de supermercados já é um setor que trabalha com uma margem super apertada, é a expectativa que parte desse custo operacional eventualmente seja repassado para os produtos, que acabam encarecendo esses produtos para o consumidor final. Bom, Tomás, tem um outro dado que chama a atenção aqui no estudo, é que, baseado em Portugal, por exemplo, as perdas para os empresários não foram maiores porque a produtividade dos funcionários que se adequaram à escala 5x2, por exemplo, aumentou cerca de 7,9%. Como que fica nessa conta, então? Tira de um lado, mas ganha de outro. É um ótimo ponto, Estevão. Realmente, a expectativa de aumento de custo é de 7%. Se você quiser manter os horários e o fluxo de trabalho com essa mudança de escala. Se por acaso o empresário conseguir ter uma produtividade de 7,9 a mais na equipe, realmente ele consegue recuperar esse investimento em mão de obra. E é esperado, é entendido que com essa nova jornada você tem uma maior qualidade de vida, menos faltas, e a gente vem com um emprego pujante no Brasil. Então você tem um baixo desemprego. Não é tão, principalmente para os setores supermercadistas, não é tão simples contratar. Então, também há uma expectativa positiva, por outro lado, que com essa adoção dessa nova escala, você consiga ter mais facilidade de contratação e uma produtividade maior dos funcionários. Essa é uma expectativa e uma boa perspectiva, Estevão, que aconteça. Isso também porque eu também sou empresário, Tomás, tenho as pessoas trabalhando no dia a dia, a gente sabe que se as pessoas estão um pouco mais animadas, tende a vender um pouco mais também, mas essa conta acaba tendo que ser balizada. Só que você entende que é possível vender menos e ser mais eficiente? Como que essa conta pode fechar? É um bom desafio, Estevão. Acho que vai ser o desafio dos empresários agora com essa nova escala. A gente já sabe que, a gente vem falando, né, o mercado brasileiro ele tá uma renda apertada, né, para o consumidor está com uma renda disponível achatada, então o repasse desse valor para o preço dos produtos provavelmente, eventualmente, vai gerar um impacto muito grande no consumo dessas lojas, né, no consumo desses estabelecimentos. Então, a alternativa que resta é realmente você contratar mais mão de obra ou tentar ser mais eficiente com a sua mão de obra. E é uma expectativa, com esse novo cenário, você tendo uma escala, tendo uma folga a mais, você diminuir o número de faltas, diminuir o número de atestados, você consegue ter uma mão de obra mais saudável e com isso mais engajada e com isso conseguir manter o atendimento, a qualidade do atendimento e vender mais. Então, há essa expectativa. Parte dos empresários estão otimistas quanto a essa possibilidade e acho que é uma realidade que a gente tem que trabalhar, porque acho que tem pouca margem hoje no mercado, na economia brasileira, para repasse de preço
para o consumidor. Então vai ser esse o desafio aí de todos nós empresários, né? Todos nós empresários aqui do Brasil, de conseguirmos nos adequar à escala 5x2. Se a gente conseguir melhorar a produtividade para compensar esse custo, aí a gente tem um cenário muito positivo, onde você tem um funcionário mais satisfeito, ganhando mais e com um nível de atendimento e venda melhor para o empresário. Rapidamente, só, Tomás, para a gente encerrar a conversa aqui, faz sentido uma regra única para todos os setores ou devemos ter regras diferentes e transitórias? Eu entendo que cada setor tem sua particularidade, né, Estevão, e que o ideal seria regras diferentes e transitórias para cada uma das áreas. Mas no final, até para equalizar as oportunidades, eu acho que no final todos têm que chegar na mesma regra. Então, acho que a adoção pode ser de formato diferente, mas no final as regras deveriam ser as mesmas, porque no fim o mercado ele é competitivo e ele compete por mão de obra, compete por clientes, compete por faturamento. Então, se você eventualmente, através de algum lobby ou alguma coisa, você deixar de lado algum setor, aí você vai estar prejudicando muito o outro. Nesse experimento que a gente viu no Espírito Santo, um dos desafios foi que a escala 5, o fechamento aos domingos foi aplicado nos supermercados, mini-mercados e atacados, mas não foi aplicado nos outros estabelecimentos comerciais. Então, o que você notou também foi uma migração da jornada do consumidor para esses outros estabelecimentos que continuaram operando normalmente. Então, entendo que deve-se ter regras diferentes de adoção, mas no final a gente tem que equalizar as leis para que todos possam competir de maneira igualitária pela mão de obra. Tomás Machado, CEO da Scantec Brasil, obrigado pela participação por aqui, por nos ajudar a entender esses dados de forma mais clara. Eu que agradeço, Estevão. Uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde e ótimo final de semana.